Fala pessoal, beleza pura? Hoje eu trago para vocês os 9 melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira para se investir agora. Tem fundo de papel, fundo de shopping, de desenvolvimento, educacional, banco, tem muita coisa bacana. Você vai se surpreender com o resultado desse filtro que eu fiz para chegar no top 9 da Bolsa. Mas essa seleção de fundos imobiliários que eu fiz leva muito em conta a forma que eu invisto, a minha metodologia, que pode ser completamente diferente da sua forma de investir. Então não encare esse vídeo como uma indicação de compra ou venda de nenhum ativo, tá? E você, tem fundo imobiliário? Se tiver, já deixa nos comentários qual é o melhor da sua carteira e concorra a esse super livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que ensina uma forma milenar de se acumular riqueza e que poucos a praticam hoje em dia. E que quem aprende e coloca em prática não tem falha, vai sim se tornar um milionário cedo ou tarde, tá? Então agora que eu já expliquei que não tem recomendação nem de compra nem de venda, já expliquei que se você deixar um comentário você vai concorrer a esse livro, já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? E antes de mostrar esses 9 fundos imobiliários, eu vou mostrar para vocês como está a minha carteira de fundos imobiliários hoje, tá? Colocando na tela, vou explicar essa planilha rapidamente, tá? O meu primeiro fundo imobiliário aqui é o BCFF11, que é um FOF, né? Ou fundo de fundo. Ele foi criado em 2010, ou seja, ele tem 12 anos de mercado. O preço de cada cota hoje está em R$ 64 e ele está com uma desvalorização de 20% em relação aos últimos 12 meses. Também em relação aos últimos 12 meses, ele pagou 9,88% em dividendos. E somente no último pagamento foi pago aí 0,84% em dividendos. O PVP está abaixo de 1, em 0,82 vezes. O patrimônio desse fundo está em quase 2 bilhões de reais. Ele tem uma liquidez diária na bolsa de mais de 2 milhões de reais. E em caixa desse patrimônio líquido aqui, ó, 1,9 bilhão, 5,4% desse patrimônio líquido está em caixa, ou seja, é dinheiro que a empresa tem, que o fundo imobiliário tem. E na minha carteira, eu estou com uma desvalorização de 15% nesse fundo imobiliário, tá? Mostrando rapidamente os próximos fundos, nós temos aqui o BCIA11, que também é um fundo de fundo, o CPFF11, que também é um fundo de fundo, o Canip11, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário da minha carteira, que é um fundo de papel, pagando incríveis 17% de dividend yield nos últimos 12 meses e 1,64% nos últimos 30 dias. MXRF11, que é o queridinho da bolsa, que também é um fundo de papel, o RBHG11, que também é um fundo de papel, RECT11, que é de lajes corporativas, e o XPIN11, que são de imóveis industriais e logísticos. Galera, agora que você conheceu na íntegra a minha carteira, se você quiser olhar no detalhe, volta um pouquinho o vídeo, dá pause na planilha e olha com detalhe. Tem muita informação importante aí, como o patrimônio líquido de cada fundo, a liquidez diária, em que ano foi criado esse fundo imobiliário. É muito importante que você não compre fundo imobiliário muito recente. É legal você comprar um fundo imobiliário que tem mais um tempo a mais de bolsa, ele é mais seguro, né? Você já tem uma expectativa do que pode acontecer, a forma que esse fundo vem performando nos últimos anos, tá? E sem enrolação, agora sim, eu coloco para vocês na tela os fundos imobiliários, top 9 fundos imobiliários que o meu radar detectou para compra imediata, tá? Isso levando em consideração a minha estratégia, meu querido, presta atenção, minha estratégia, não é para você comprar esses fundos não, na minha estratégia estão no meu radar, tá? Volta para a tela. Então olha só, fundo de shopping, eu selecionei o HSML 11, que foi criado em 2019, tá com o PVP de 0,83, tem uma liquidez diária altíssima, acima de 2 milhões de reais, tá no meu radar, para mim é o melhor fundo imobiliário de shopping de toda a bolsa. Próximo aqui é um fundo de lajes corporativas, que é o GTWR11, também criado em 2019, tá com um PVP muito baixo de 0,71. Tá com um dividend yield extremamente atrativo e também tem um patrimônio acima de 1 bilhão de reais e a liquidez acima de 200 mil, tá? Aqui em 600 mil reais, também tá no meu radar.
Fundo de papel eu selecionei dois, tá aqui ó, o HCTR11 e o VSLH11, um de 2019 e o outro de 2021. Então atenção ao VSLH11, porque é um fundo de papel novo, ou seja, ele tem um risco envolvido maior do que fundos imobiliários mais antigos, mais perenes, tá bom? Mas ó, ambos estão pagando um dividend yield muito atrativo, 16,87 para o HCTR e 16,71 para o VSLH, tá? Para quem gosta de cotas abaixo de R$10, assim como o MXRF11, o VSLH é uma ótima pedida porque cada cota está valendo 9,17, tá bom? Ambos estão sendo cotados abaixo de 1 no seu PVP e com liquidez diária satisfatória. Fundo de fundo, eu selecionei o BPF11, que é de 2013, ou seja, tem 9 anos de mercado, tá com um dividend yield de 12 meses de 11,66 e no último pagamento pagou 1,25%. PVP também abaixo de 0,82, tá? Abaixo de 1 em 0,82. Um fundo de agências bancárias. Aí você fala assim, André, pô, agências bancárias, cara... Pô, mas tem os bancos estão digitalizando, várias agências bancárias fechando, uma cidade que tinha 3 agências passou a ter somente uma e tal. Beleza, mas esse fundo tem uma vacância baixa. Então eu acredito que se você pegar o histórico dele e as agências que esse fundo tem, é extremamente interessante e olha só os números. É um fundo de 2012, ou seja, tem 10 anos de mercado. Está com uma desvalorização interessante de 30%. Dividend yield de 12 meses de 13,38%, ou seja, exatamente em cima da taxa Selic, que é 13,25%. O último pagamento pagou 1,06 e está cotado abaixo de uma vez em 0,84 o seu PVP. Agora, no educacional, no ramo educacional, eu separei aqui o RBED 11, que é um fundo de 2019, que cada cota está valendo R$ 116, está com a desvalorização de 19%, dividend yield extremamente interessante e PVP abaixo de 1. E por último aqui um fundo de desenvolvimento, que é um fundo mais arriscado, então não tenha mais do que um fundo de desenvolvimento na sua carteira, tá? São fundos muito mais arriscados, tendem a pagar um dividend yield atrativo, mas existe um risco embutido grande em relação à valorização da cota, tá? É um fundo de 2017, o nome dele é o Tigar 11, tá com uma desvalorização de 12%, dividend yield extremamente atrativo de 13,10% e somente no último pagamento pagou 1,35%. E também é cotado abaixo do PVP aí em 0,92. E o patrimônio líquido desse fundo é de 1,4 bilhão de reais. E aí, galera, gostou dessa relação? Cara, eu te confesso que eu fiquei surpreso com algumas empresas, com alguns fundos imobiliários aqui. Depois de estudá-los, eu fiquei realmente interessado por algum deles. Não tomei a decisão de comprar nenhum deles, mas todos esses 9 fundos imobiliários, a partir de hoje, estão no meu radar para compra, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te alertado sobre como avaliar um fundo imobiliário. E um dos itens que eu abordei pouco aqui, mas que vale muito a pena se avaliar e se pesquisar, estudar antes de comprar, é a vacância dos imóveis físicos, tá? Então é muito importante que um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, agência bancária, educacional, laje corporativa, hospitalar, é muito importante que a vacância seja baixa. E é muito importante que esse fundo não invista em apenas um imóvel. Exemplo, você pode ter um fundo imobiliário que investe em apenas um hospital, né? Se der um problema nesse hospital, acabou, o fundo imobiliário vai por terra. Então, é importante investir em fundos imobiliários que investem em mais de um imóvel, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e vem pro nosso time, tá? Foi um prazer ter você aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!